Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Laísa, sou de Nova Iguaçu e atualmente eu vivo aqui na Itália. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto que acontece muito com as pessoas que moram fora do Brasil e que já aconteceu comigo também, que é sobre você ter vontade de ir embora. Eu já tive vontade de voltar para o Brasil, obviamente. Sinto muita saudade até hoje, principalmente da família, né, que é muito comum, dos amigos, do calorzinho, da praia, enfim. Mas a minha vontade, que permanecia sempre, nunca ia embora, inclusive até o ano passado eu pensei muito sobre isso com o meu marido, porque até o meu marido já quis ir embora do país dele, era a vontade de ir morar na Inglaterra. Por quê? Se você estiver vindo para a Itália, não fica assustado com esse vídeo, não fala, caraca, eu tava pensando em ir para a Itália, ela agora joga esse balde de água fria em mim. Não pense assim, porque essa vontade não era de voltar para o Brasil. Se você está no Brasil, é claro que a Itália é um pouco melhor que o Brasil, né? Nas possibilidades de trabalho, uma vida melhor. Sim, a violência também, né? Aqui a violência é muito menos que no Brasil, não que não tenha, tem, mas é menos. Mas eu tô fazendo esse vídeo para poder falar sobre a vontade tanto de alguns estrangeiros como eu, como do meu marido também, dos próprios italianos. Vocês pensam que os italianos também não saem da Itália para poder tentar uma qualidade de vida melhor do que eles acham que existe aqui na Itália? Isso também acontece. Muitos italianos imigrando em outros países, como existem muitos brasileiros também. E a gente tinha pensado nessa possibilidade de ir morar na Inglaterra, porque meu marido tinha, na época, quando a gente morava em Nápoles, tinha dois casais de amigos que moravam na Inglaterra. E como em Nápoles, né, vou falar de Nápoles porque eu vivia ali, é uma parte da Itália onde é muito complicado eu conseguir trabalho, eu ficava desesperada, porque eu não estava acostumada a ficar parada. E eu falava, não, tem que arrumar trabalho, tem que arrumar trabalho. E quando ele falou sobre esses amigos que foram embora de Nápoles para a Inglaterra, eu falei, caramba, e como que eles estão? E comecei a pensar já na possibilidade de eu falar inglês, né? Morando em um país onde a língua falada é inglesa. E conversei, já quis fazer amizade com eles, conversava com ela sempre. Ela falava, olha, um básico de inglês aqui você já começa a trabalhar, mas se não tiver também você trabalha igual. E aí comecei a me encantar pela Inglaterra e pensar, né, naquela possibilidade de que eu poderia ter um emprego, e eu não tinha na época, né, em Nápoles, porque em Nápoles é muito complicado conseguir trabalho. Só que aí depois, isso em 2011, em 2012, no início de 2012, surgiu a oportunidade do meu marido vir para o norte da Itália já com emprego, né? Ele tem uma prima aqui, essa prima conseguiu esse trabalho que ele está até hoje. E aí eu falei, bom, porque até ele estava desempregado em Nápoles. Falei, bom, ele está empregado, vamos ver se aos poucos eu também me adapto, né? E consigo um trabalho também, né, no norte da Itália. E aí a vida foi se encaminhando sempre positivamente, eu consegui trabalho, e aí sumiu essa ideia de trabalho. Eu falei, bom, tô trabalhando, ele tá trabalhando, não tem do porquê eu ir embora para a Inglaterra. Aí os anos foram se passando, eu trabalhava na época com uma brasileira, fazendo decoração de festas, ajudava ela na casa dela também. Aí fui trabalhando, conhecendo mais pessoas, trabalho aqui, trabalho ali. Depois trabalhei em portaria. Aí depois surgiu a oportunidade de trabalhar numa loja, né? E aí esse seria com contrato. Assinei a carteira e depois que eu assinei a carteira, já tinha o Bruno, parei de pensar um pouco, né? Sobre essa ideia de ir embora para a Inglaterra, porque principalmente com criança pequena, eu morria de medo, porque o Bruno era muito pequenininho. Eu sabia que na Inglaterra a escola é paga e não é barato, né? Até a criança completar 4 anos de idade. E depois que completa 4 anos de idade, parece que a escola é até 2,5, se eu não me engano, uma coisa assim. Eu ficava pensando, como que eu vou fazer com o Bruno em outro país, fala inglês? Ele não tinha nem 4 anos, então ia ter que pagar, ia ter que trabalhar, não sei. Fiquei pensando no Bruno.
E os anos foram se passando e tudo mais, aquela ideia, eu já estava trabalhando, né, carteira assinada, o Valério também trabalhando de carteira assinada, essa ideia sumiu um pouco da minha cabeça. Eu acabei me conformando com a vida que eu tinha, desculpa, na Itália, porque querendo ou não, eu estava trabalhando e ele também. Aí o que acontece? Depois, em 2016, essa ideia voltou de novo. Avisei para todo mundo, tô indo embora, a gente vai embora para Inglaterra, não sei o quê. E do nada, gente, parece uma coisa, só porque a gente voltou com essa ideia, e o Valério também estava com essa ideia, porque outros amigos nossos também foram daqui para a Itália para lá. Bum! Surgiu aquela bomba, Brexit, a Inglaterra saindo da União Europeia. Então ali estava um pouco muito incerta do que ia acontecer com os europeus que moravam ali na Inglaterra. Então a gente começou a ficar com esse medinho e resolvemos não ir. Por que que eu tive essa ideia e essa vontade de sair da Itália? Porque a Itália é um país ruim? Não. Se você estiver no Brasil, como eu falei no início, se eu falei, acho que eu falei, não fique pensando que a Itália é um país ruim se você estiver no Brasil. A minha ideia de ir para a Inglaterra, tipo, eu, Laísa, estou na Itália e acreditava ou acredito que a Inglaterra é um país com mais possibilidades de emprego, né? No sentido de trabalho, a Inglaterra te oferece mais do que a Itália, mas a Itália te oferece também. Só que eu vejo assim uma mente muito aberta da parte dos ingleses para poder contratar as pessoas. Por exemplo, se eu começo a trabalhar na Inglaterra, posso chegar e começar a trabalhar com limpeza. Não falo nada de inglês, né? Mas nem precisa. Já na Itália, para certos setores, você precisa já do italiano. E lá eles não olham muito isso. Se eu começar a trabalhar com limpeza na Inglaterra e me esforçar para poder aprender a falar o inglês fluente, vamos supor que eu não tenha filho. Essa era a minha preocupação. Vou para a Inglaterra, começo a trabalhar e me esforço para poder aprender a falar inglês, começo a estudar. Falando inglês, você consegue trabalho em outras áreas, né? Claro, tudo você tendo documento, sendo legalizada no país, ou legalizado, né? Se você for homem. E aí eu começo a trabalhar em outro setor, até como uma ajudante de cozinha na Inglaterra. Você começa a ajudar ali na cozinha e seu chefe vê que você é um bom funcionário, pontual, trabalhador, você vai ter chances de subir de cargo. Então, assim, isso que me chamava atenção, que me chama atenção ali, falando-se de trabalho, é que você tem possibilidades, você tem chances de subir de cargo, de crescer, e que é uma coisa que aqui é muito lenta até para os italianos mesmo, por isso que muitos italianos também imigram para a Inglaterra e para outros países da Europa, porque eles veem que aqui não tem muito essa chance de crescer. Meu marido, por exemplo, está no mesmo trabalho há 10 anos e ele está no mesmo cargo, o salário não é que aumentou tanto, então é isso que sempre desanima o povo aqui. Não que não tenha trabalho, mas tem essa coisa, né, de você não ter um grande crescimento, o seu salário não aumentar, fica sempre assim, aquela mesma base, aumentar pouquíssimo depois de muitos anos, você não ser muito reconhecido no seu setor trabalhista, né? Então eu vim falar sobre essa vontade que a gente tinha. Aí muitas coisas aconteceram, eu comecei a falar, caramba, antes de eu ir, eu falava assim, primeiro eu quero comprar uma casa na Itália, porque caramba, eu vou para Inglaterra, fiquei aqui todo esse tempo, não comprei nada. Então do que valeu eu estar aqui na Itália, morando de aluguel, comendo, bebendo, trabalhando, era melhor já ter ido há muito tempo. Aí depois eu comecei a pensar, pelo menos eu tenho que ter algo para poder falar assim, valeu a pena eu estar na Itália, eu construí alguma coisa, eu comprei uma casa, criei uma raiz, criei alguma coisa que eu possa chamar de meu na Itália. Um amanhã, quando eu olhar para trás e falar, o que eu fiz na Itália? Eu casei, tive filhos, comprei uma casa. Falei, então vamos fazer assim.
pro meu marido, né? Eu falei, vamos comprar a casa e depois que a gente comprar a nossa casa, a gente aluga e vai. Aí a gente estava pensando nisso, né? Em fazer isso. Inclusive, eu até fiz um documento, né? Que se chama Pre-Settle, que o governo inglês possibilitou para os europeus que estivessem lá. Eu fui lá na Inglaterra só para fazer esse documento. Consegui. Passei para o meu marido. Mas aí depois a gente começou a pensar em várias coisas que fizeram a gente colocar na balança e ficar aqui. Ele falou assim, Laísa, mas você vai ter que pagar um aluguel absurdo lá e para isso você vai ter que trabalhar bastante com 2 filhos. O medo também de não ter tempo para os nossos filhos, de não ter tempo para dar essa atenção. Se você me acompanha no Instagram, você viu ali que hoje, por exemplo, eu fiquei o dia todo com a Sofia, praticamente o Instagram tá cheio de stories dela ali brincando. Eu levei o Bruno na escola, eu busquei o Bruno da escola, levei agora no karatê, que ele faz esse esporte, e fiquei um pouco em casa. E aí ele falou, tenho medo da gente perder isso, desse tempinho que a gente tem para nossa família e para nós mesmos. E também, assim, seria um pouco complicado você deixar para deixar a sua casa, tipo assim, eu não estou em uma condição em que meu marido perdeu o trabalho e aí não tem mais trabalho e a gente precisa ir para um outro país que possa dar essa possibilidade. Ele está empregado aqui. É claro que essa vontade sempre ficou no nosso coração, está ainda, não sei o que pode acontecer, porque eu só posso ficar 2 anos, né? Depois, a partir do momento que eu fiz esse visto na Inglaterra, eu posso ficar 2 anos fora do país e se eu não voltar para a Inglaterra, eu perco, né, esse visto. Mas eu tô muito tranquila, eu acho que se for da vontade de Deus, eu falei para ele, tem que estar tanto eu quanto você muito certo de que a gente tem que ir, tem que ser uma coisa que vai partir do coração dos dois, sem dúvidas, e a gente não sentiu isso. Mas esse vídeo foi para poder falar para vocês, né, que a gente já sentiu vontade de ir embora da Itália e por esse motivo, né, que por mais que a gente tenha emprego aqui, a gente vê que não tem um crescimento, a gente vê que... Não falo nem da minha parte tanto, né, porque sendo estrangeira, eu não fiz nenhum curso aqui, né, porque não tentei um curso para poder dizer, caramba, estudei e tô sempre no mesmo lugar. Mas eu falo por ele, 10 anos no mesmo trabalho e não ter um crescimento, não ter essa valorização, sabe? Às vezes desanima um pouco. Mas, assim, por outro lado, o que que faz eu ficar aqui? Eu fico vendo, assim, os italianos, eu procuro muito me espelhar nas pessoas mais velhas e conversar muito com eles para poder saber o que eles passaram na juventude e como eles conseguiram vencer. Mas é claro que o coraçãozinho ficou ali, sim, se eu falasse que não, eu estaria mentindo. Ficou ainda um pedacinho do meu coração na Inglaterra, eu viajei para a Inglaterra várias vezes, eu gosto muito daquele país, mas por outro lado é aquilo que eu falei para vocês, eu tenho medo de perder essa minha liberdade que eu tenho aqui, de estar aqui fazendo esse vídeo com vocês, ter tempo para poder fazer esse vídeo, mas não só isso, ter um tempo para mim, ter um tempo para minha família e viver só de trabalho, né? Porque a vida não é feita só de trabalho, tem outras coisas para se viver e é preciso saber viver, como diz os Titãs, mas o coraçãozinho ainda tá ali. Então, eu vim desabafar sobre isso com vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, comente aqui. Se você vive na Inglaterra e pensa igual a mim e fala, não, Laísa, realmente é desse jeito, eu tô aqui, mas trabalho muito, um pé no trem, um pé em casa, como brincam às vezes, né? Ou, de repente, você tem uma vida completamente diferente do que eu falei, né? Eu conheço pessoas que moram no interior da Inglaterra e que vivem melhor do que as que moram em cidades grandes, né, como Londres. Então comentem aí o que vocês acharam desse vídeo, comentem aí se vocês já estiveram na Inglaterra, se vocês vivem na Inglaterra, se já assistiram vídeos de quem mora na Inglaterra, que é o país que ficou no meu coraçãozinho. Espero que se eu não for para lá,
que saia do meu coração, assim como os Estados Unidos saiu, né? Porque os Estados Unidos foi o meu primeiro amor, né? O primeiro país em que eu quis ir morar e não aconteceu devido a várias coisas que não cabem nesse vídeo. Então vocês comentem aí, curtam esse vídeo para me dar uma força para o canal subir. Estou amando o comentário de vocês. Hoje eu passei o dia respondendo vários comentários. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.